Olá, eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo a esse novo episódio do projeto Psicanálise Paralela. A gente está entrando agora na segunda temporada do projeto, né? A primeira temporada foram 25 episódios, a gente agora vai começando uma nova caminhada nesse ano de 2020 e que seja uma caminhada bastante interessante e valiosa, né? Tanto para mim que estou estudando aqui, apresentando, e para você que está estudando aí de casa, assistindo o seu vídeo e refletindo sobre o campo da psicanálise. O objetivo do projeto Psicanálise Paralela, se você está chegando agora e conhecendo, mas se você também está revendo, né, participando mais uma vez comigo, é de apresentar textos que digam respeito à psicanálise, seja do próprio campo, sejam textos de fora do campo. E a ideia é fazer esses paralelos entre os textos. Ao mesmo tempo, o projeto traz essa questão de fazer paralelos e trazer a leitura, por isso que é o Paralela, entrar na leitura desse material para poder refletir. Eu já apresentei um conjunto de textos até o episódio 25, agora a gente continua. E quando eu apresentei os episódios de 20 até 25, que foi o texto Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, do Freud, 1905, esse texto está lá no volume 7 da obra dele, eu decidi que eu ia utilizar o caso de Dora, ou pelo menos a menção a Dora, como um meio para pensar a questão da psicanálise, ou seja, eu ia utilizar o nome dela no lugar da psicanálise como se ela fosse um sinal da psicanálise, ou melhor, tomar o nome de Dora como se ela fosse um elemento metonímico da psicanálise. Onde tem Dora, tem psicanálise, e aí a minha ideia é caminhar com esse nome procurando textos, livros, obras que comentem do assunto, para a gente poder estar discutindo aqui. Por que me interessa? Porque eu achei que o caso de Dora foi um exemplo padrão muito importante para entender como que o Freud trabalhava, o que ele pensava sobre a questão da intervenção, da teoria, como que a teoria aparecia dentro do contexto da clínica, como que ele fazia o trabalho, a questão da técnica junto com essa paciente, como ele entendia, né, fazia a escuta dessa paciente, e aí eu vou utilizar isso como um paradigma para a gente caminhar nesse projeto. Nas buscas que eu comecei a fazer, eu fui juntando vários materiais, eu tenho aqui alguns livros na biblioteca, tem alguns livros em PDF, eu fui procurando aí o nome de Dora em vários elementos, e aí, para começar, eu fui e encontrei na obra do Freud uma única menção mais facilmente, eu procurei pela internet, depois eu vou fazer uma procura mais densa, também na parte do índice remissivo, lá no volume 24 da obra do Freud, que é só o índice, né, o grande sumário das obras. E aí eu encontrei o caso de Dora sendo apresentado rapidamente, na verdade uma menção a Dora, no texto da Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um dos livros, ele está no volume 6, é o volume anterior ao do caso de Dora, e que foi publicado em 1900, diferentemente do caso de Dora, que foi publicado em 1905, embora tenha sido escrito em 1900, ou seja, o texto de Dora foi escrito antes do texto da Psicopatologia da Vida Cotidiana, mas ele foi publicado posteriormente a esse, e o Freud faz uma menção a Dora nesse livro da Psicopatologia da Vida Cotidiana. Então eu vou utilizar essa menção a Dora como meio de falar da psicanálise. E o capítulo que eu encontrei na obra do Freud, na Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é uma obra que ele faz uma análise bastante aprofundada sobre a questão dos atos falhos, né, no cotidiano, né, os esquecimentos, lapsos de escrita, lapsos da fala, lapsos da memória, troca de palavras, enfim, lapsos da leitura, todo tipo de lapso que tem a partir da noção de inconsciente que ele veio construindo nos anos anteriores. E o capítulo que eu vou apresentar, por coincidência, é o último capítulo da Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é o capítulo 12, está lá na página 237 das obras completas, né, dessa tradução aqui. E aí, o nome do capítulo se chama Determinismo, Crença no Acaso e Superstição, alguns pontos de vista. É um momento em que ele vai fazer o encerramento da sua obra, trazendo aqui muito lindamente assim, uma apresentação lógica, racional, de um cientista que está estudando um conjunto de fenômenos novos e propondo novas categorias, novas compreensões inclusive etiológicas, para poder explicar esses fenômenos todos. Eu acho bastante interessante, vai ser legal falar disso e ver o que ele fala sobre Dora aqui nesse material, tá bom? Só para a gente começar, antes de entrar direto na obra, se você está gostando e você acha interessante, se você gosta da proposta do projeto,
coloca aí sua curtida, prepara seus comentários, suas dúvidas, que a minha ideia é que a gente possa dialogar e debater bastante sobre os conteúdos para que a gente possa caminhar de uma forma interessante no estudo da psicanálise, tudo bem? Então deixa isso, é muito importante para o canal, se inscreve nele, acompanha os outros materiais do projeto Mementos Clínicos, o curso que tem aí do Sintoma também nas outras playlists, porque são materiais que eu tenho feito com muito carinho, muito cuidado e muito rigor, na medida do possível, né, para poder levar para você um conteúdo de qualidade, tá? E aí, no início desse material, antes de entrar no capítulo, eu gostaria de retomar um pouco só o prefácio do editor, que é o James Strachey, que fez a edição inglesa da obra e é que a gente tem a tradução para o português. Lá no começo do livro, ele faz alguns comentários que eu acho bastante interessantes, eu vou apontar aqui bem sucintamente. O primeiro que ele diz que esse texto, essa obra da psicopatologia da vida cotidiana, foi uma das obras que teve o maior número de edições e o maior número de traduções. É um número muito grande para diferentes línguas estrangeiras. E o Freud fez muitas atualizações nesse texto. Então, quando a gente pegar o capítulo, você vai ver lá muitas notas de rodapé dizendo assim, esse parágrafo foi inserido em 1904, esse parágrafo foi inserido em 1907, em 1911, 1920, ou seja, apesar de Freud ter escrito em 1900, ele continuou fazendo atualizações dos exemplos, principalmente dos exemplos, não da teoria que está ali colocada, mas dos exemplos para poder dar mais conteúdo para a gente que está lendo. Esse é um dos primeiros pontos do prefácio. Um outro ponto diz assim que o tradutor vai ter muita dificuldade para poder fazer as traduções, porque a maioria desses lapsos que aparecem do material são jogos de palavras intraduzíveis. E aí que eu acho que é interessante porque mostra como que, no fim das contas, o Freud está trabalhando com palavras. Mesmo que a teoria dele seja distinta, né? A teoria dele é uma teoria que fala da representação, do campo da mente. O Freud tem uma teoria do inconsciente enquanto algo profundo, algo psíquico, que está relacionado às nossas representações mentais. E as manifestações do inconsciente comparecem na linguagem. Daqui a pouco eu entro e dou uma explicada melhor nisso. Mas isso mostra claramente como que o Freud tinha interesse na questão da linguagem, mesmo sem ter uma teoria da linguagem, e foi isso que permitiu o Lacan, em uma outra leitura, fazer uma reapropriação disso a partir da noção de simbólico, né? O inconsciente está estruturado como uma linguagem. Eu falei sobre isso nos episódios de 10 a 14 do Psicanálise Paralela, apresentando o texto A Ciência e a Verdade do Lacan, tá? Então, assim, a minha ideia é estar apresentando o texto diferenciando um do outro, porque não dá para dizer que Freud e Lacan sejam iguais, que a escuta clínica é igual, que a teorização que embasa isso seja igual, que o que Lacan fala é uma forma mais rebuscada do que o Freud já falava, de forma alguma. O Lacan, ele está num outro terreno teórico, epistemológico, para poder refletir sobre os processos que o Freud também está falando. Por um motivo muito importante, ambos falam da questão da palavra, mas o Freud não está falando da palavra porque ele tem uma teoria da linguagem, como o Lacan. Ele está falando da palavra na medida em que ele tem uma teoria sobre as representações mentais, e a palavra é uma das vias pelas quais essas representações se manifestam, ou seja, Freud trabalha com a noção internalista, né, de uma mente profunda, interna, e o Lacan trabalha na superfície do processo de linguagem, ok? Um outro ponto que fala aqui também é que uma das edições que foi feita por um autor chamado Brill, das edições da obra do Freud, né? E que o Brill ele fez muitas retiradas dos exemplos que o Freud colocava, porque o Freud foi colocando tanto exemplo que chegava a colocar dificuldade para traduzir, para entender. E aí, por conta de o Brill ter editado de uma maneira tal que ficasse mais fácil de entender, o Strachey fala assim, chega uma hora que fica difícil saber se a gente está lendo o Freud ou o Brill. E isso é importante porque retoma o que eu apresentei nos episódios de 15 a 18 do Psicanálise Paralela, que são do texto Elogio da Psicanálise, quando a Elisabeth Roudinesco e o Jacques Derrida estão discutindo sobre o arconte, a questão do Yerushalmi, do arconte, ou seja, de quem assume a obra de outra pessoa para levá-la às demais pessoas. Quem assume a obra para editá-la e apresentá-la, sempre vai apresentar aquilo que acha importante, aquilo que essa própria pessoa quer apresentar. Então a obra não necessariamente vai de acordo com o que o autor original falou. E isso serve para qualquer um, serve para a leitura aqui do Brill em relação ao Freud, serve para a releitura, o retorno a Freud que o Lacan fez, porque ele escolhia aquilo que lhe interessava para dar um passo na psicanálise,
serve para pensar o psicanálise paralela, porque quem está apresentando sou eu, a partir da minha leitura, dos meus referenciais, das minhas questões, e isso influencia muito na forma de conduzir a leitura de um texto. Entende isso? Então, quando você for ler um texto, sempre se preocupe em saber quem é que está produzindo, quem é que está editando, quem é que está organizando, quem é que está apresentando. Então, faça sempre sua leitura, uma leitura muito rigorosa do material, antes de sair aceitando qualquer coisa, inclusive o que eu estou apresentando. Então, já dou a sugestão para você, ler primeiro o texto e depois vem para a apresentação, tá bom? E um outro ponto que eu acho bastante interessante aqui, que são dois na verdade, é que o Freud teve que construir o conceito de ato falho, e o termo que ele utilizou pode ser entendido como operação falha ou ação falha, ou seja, tudo isso que tem algum tipo de falha, embora falha para a consciência. Quando a gente fala de uma leitura equivocada, como um entendimento equivocado, um erro de nosso ato, a gente está no campo do ato falho, mas daqui a pouco o Freud vai dizer o que ele entende por ato falho. Mas é interessante como ele teve que construir esse conceito, né? E um último ponto aqui, para ir comentando, é como que o editor já está apontando que o Freud aqui nessa obra está fazendo uma relação muito valiosa dos processos que dizem respeito às neuroses, os sintomas neuróticos, as manifestações mais cotidianas e normais, porque o foco dele é isso, que são os atos falhos, que são esses equívocos, né? Isso sem contar que ele já fez isso também com a obra dos sonhos, ou seja, ele está fazendo uma articulação de sonhos, sintomas, atos falhos, e daqui a pouco vai ter a obra dos xistes, que são os xistes e sua relação com o inconsciente. Ele está mostrando que todos esses acontecimentos aí da nossa experiência dizem respeito ao inconsciente, não somente aquilo que estaria relacionado à patologia, mas os fenômenos cotidianos também são interessantes. Daí o nome, a psicopatologia da vida cotidiana. Então, o cotidiano está cheio de processos psicopatológicos, portanto, são todos normais, não tem nada de doentio nisso. E um último ponto é que aqui o Freud trouxe nesse texto, nessa obra, toda uma discussão sobre os processos primário e secundário, que eu apresentei no segundo episódio do Psicanálise Paralela, que é o Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, que aí ele fala do processo primário e secundário, vai lá no episódio 2 que você vai ver isso, e sobre a crença no determinismo psíquico, que daqui a pouco eu já apresento no começo do texto. E aí, terminando isso, vamos agora caminhar para o texto, lá na página 237, tudo bem? Eu pretendo vou tentar, né, ser rápido, alguns exemplos eu vou falar, outros eu vou deixar para você dar uma lida, para a gente caminhar nessa obra, nesse material. Sendo que o capítulo último é a conclusão, portanto, o Freud já vai muito mais rapidamente, embora ele esteja ali dando muitos exemplos para a gente poder pensar, tudo bem? Uma coisa que eu acho que vale a pena também a gente considerar é, pelo menos no primeiro tópico, o texto está dividido em 7 tópicos, né? Que são os tópicos da letra A até a letra G. São 7? É isso mesmo, né? 7 tópicos. O primeiro tópico é o maior, porque está cheio de exemplos, ele tem mais exemplos. E é legal a gente poder perceber como que o Freud entendia o que é o inconsciente e como que ele entendia o que a gente fazia na análise. Ele diz muitas vezes, e por escrito, a palavra ocorreu-me, me ocorreu, ocorreu-me, né? Ou ocorreram, e assim por diante. E essas palavras, ou melhor, essa palavra repetida várias vezes mostra o que é esse inconsciente. É alguma coisa que me ocorre, no Freud, né? É alguma coisa que me ocorre, que acontece para mim. E aí eu sou tomado por essa ocorrência. Não é algo que eu tenho conscientemente, mas eu sou surpreendido por essa ocorrência. Esse é o primeiro ponto fundamental para a gente entender o que é o inconsciente em Freud. O segundo ponto é o que a gente faz diante dele na análise, que aí o Freud usa muitas vezes a palavra perguntei-me. Ou seja, diante disso que ocorreu-me, o que eu faço é perguntar-me o que é isso. Por que será que essa palavra veio? Por que será que eu tive essa lembrança? Por que será que isso me ocorreu? Ou seja, eu estou fazendo um questionamento a mim mesmo sobre isso que me ocorre. Eu estou tentando fazer um movimento de apreender alguma coisa disso que ocorreu, que produziu-se como um acontecimento na minha experiência. E isso é muito bonito, eu vou comentando ao longo da apresentação desse capítulo, ok? Então vamos começar. Desculpa essa longa introdução, mas eu acho que ela é fundamental para a gente poder caminhar no nosso material, tá certo? Vamos lá então. O Freud começa dizendo aqui, já no começo do capítulo, assim:
a conclusão geral ao que eu cheguei nessa obra, nesse material, é o seguinte, e aqui é a conclusão da psicopatologia da vida cotidiana. Certas insuficiências de nosso funcionamento psíquico, cujas características comuns precisaremos logo adiante, e certos desempenhos aparentemente inintencionais revelam, quando a eles se aplicam os métodos da investigação psicanalítica, ter motivos válidos e ser determinados por motivos desconhecidos pela consciência. Então vamos entender já essa frase. Ele está dizendo assim, certas insuficiências, algumas coisas que são insuficientes em nosso funcionamento, portanto, não são suficientes, não são completamente organizados ou normais, no sentido de que apresentam falhas, né? E certos desempenhos que parecem sem intenção, inintencionais, portanto, algumas coisas que acontecem conosco que são estranhas ao que a gente esperava e que parecem sem motivação, tá? Revelam quando são submetidas ao método da análise, ou seja, precisa passar pelo método da psicanálise, que implica a teoria da psicanálise, que influencia a leitura do psicanalista. Tudo isso é muito importante nesse momento, tá? Não é sem isso, não é do nada, não é para qualquer pessoa. Passando pelo processo da investigação da análise, apresenta, mostra, revela que tem motivos válidos e são determinados por motivos desconhecidos pela consciência, ou seja, por processos que não são conscientes, e aqui ele vai chamar de inconsciente. Então, não basta com que a gente faça um ato falho. Na faculdade de psicologia tinha muito isso, né? Uma pessoa trocava uma palavra por outra, todo mundo, um ato falho, ó, ato falho. Não, não é assim que funciona. Diante desse equívoco, a pessoa tem que se perguntar sobre isso e, de preferência, se perguntar para um psicanalista. Porque é no trabalho como psicanalista, em meio a esse processo, que essa pessoa conseguirá construir algo a respeito disso. Até porque, se ela fizer isso fora da análise, a gente anda no campo do absurdo, dos estranhamentos. Eu vou mostrar daqui a pouco para você como é que fica isso. E aí ele diz assim, para que seja incluído na classe dos fenômenos explicáveis dessa forma, o ato falho, que é o conceito fundamental dessa obra, psíquico, tem de satisfazer as seguintes condições. Isso aqui é uma obra lógica, olha só, ele está mostrando para a gente, explicando para a gente, conceitualizando o que é um ato falho. E aí ele fala, obviamente, a partir da compreensão dele do que é o inconsciente. Ele diz que são 3 condições para dizer que alguma coisa é um ato falho, né, para entrar nessa classe de fenômenos. Letra A. Não pode exceder certas dimensões fixadas por nossa avaliação e caracterizadas pela expressão dentro dos limites do normal. Ou seja, é algo que faz parte de uma normalidade. Ele está insistindo em mostrar isso para diferenciar o que é do patológico, que ele vai discutir isso depois. Letra B. Deve ter o caráter de uma perturbação momentânea e temporária, ou seja, é alguma coisa que acontece num estalo, né? Num certo momento, é fugidio, é fugaz. Então tem que ter um caráter de algo repentino, que acontece rapidamente. E letra C, quando chegamos a perceber o ato falho, quando chegamos a isso, não devemos sentir em nós mesmos nenhuma motivação para ele, mas antes ficar tentados a explicá-lo pela desatenção ou ainda como uma casualidade, ou seja, diante disso que se manifesta, se a gente encontrar uma causa para ele, é porque a gente tem um motivo consciente para ele, tudo bem? Mas se a gente chegar diante dele e achar que é uma desatenção, que é um erro, que foi uma casualidade, um equívoco qualquer, a gente pode, a partir desse momento, entendendo que a consciência não achou motivo, começar a procurar um motivo inconsciente para ele. Dá para entender? Então o ato falho não é qualquer coisa, tá? Não é qualquer equívoco, mas o equívoco que é, ao mesmo tempo, algo do cotidiano, algo normal na nossa experiência, que é temporário, é momentâneo, e também que é a consciência que a gente entende que não tem muito motivo e tenta justificar como desatenção. Portanto, a gente vai buscar um motivo inconsciente, tá? Ok, então? E aí ele vai dar os exemplos disso, ele vai dizer, permanecem nesse grupo os seguintes casos. Os casos de esquecimento e os erros cometidos, apesar da gente ter conhecimento sobre a situação, os lapsos da fala, os lapsos de leitura, os lapsos de escrita, os equívocos na ação e os atos casuais. Todos eles que na língua alemã
aparecem com o radical, com o começo ver, que no inglês é como se fosse o miss, que dá a impressão de um equívoco, uma leitura equivocada, um desentendimento, um mal entendimento, né? Uma mal ação, um esquecimento no sentido de uma não lembrança, né? Sempre no sentido de uma negativa, de um erro, de um equívoco. Isso é fundamental para que se entenda o que é o campo do ato falho e aí o conceito incrível que o Freud está construindo a partir da teorização dele, que é uma teorização mentalista, de um inconsciente profundo, percebe? Ele diz, se a consciência não entende, a gente então vai buscar as causas no inconsciente. E ele fala então, mas os esclarecimentos dos processos psíquicos liga-se a uma série de observações que eu apresentarei a partir de agora, e ele vai fazer 7 observações. A primeira é a maior, e aí tem outras 6 depois dela. Essas observações são para poder dar o contorno teórico necessário e prático, no sentido dos exemplos, para entender o que ele está chamando de ato falho e qual o seu valor no campo da psicanálise e na compreensão da noção de inconsciente. Tudo bem? Então a gente caminha para a letra A, que está na página 238. Ele diz assim no começo, já na letra A, no começo da letra, ele fala assim, quando abandonamos parte de nossas funções psíquicas como inexplicável pelas representações meta, estamos desconhecendo a extensão do determinismo na vida anímica. Parece difícil, eu dei uma sondada, vamos estudar, vamos pensar o que ele está dizendo. Ele está falando assim, quando a gente abandona a ideia de que nossas funções psíquicas têm alguma relação com as representações meta, a gente perde muito na compreensão do determinismo psíquico. Então a gente tem que entender o que é representação meta. A teoria de Freud é uma teoria que fala das representações. Eu não vou entrar nesse mérito porque tem muito material, muito conteúdo e aí tem muitos outros textos a serem estudados aí. Mas basicamente, o modelo de inconsciente, o modelo do psiquismo para o Freud é feito de representações. Essas representações englobam uma região, que é o inconsciente, que é marcado por representações de coisa, ou seja, são traços de memória, não são memórias claras, não são memórias compreendíveis, não são memórias conscientes, são traços, são apenas marcações das memórias. Você tem um outro ponto, que é a consciência, depois ele vai colocar o pré-consciente e a consciência, em que as representações elas já começam a estar relacionadas às representações de palavra, né? Do pré-consciente você já tem o campo em que as representações se articulam às palavras e elas começam a ganhar significações, compreensões, etc. E você tem uma consciência que está próximo da realidade, que é o sistema perceptivo consciência, o sistema que é sensorial perceptivo, porque dá uma compreensão da realidade, ele apreende a realidade e dá uma significação para ela. As representações do inconsciente, elas não são representações móveis no primeiro momento, elas são representações que estão lá, elas vão ser mobilizadas, elas vão ganhar mobilidade, vão se mover na medida em que elas forem energizadas, na medida em que elas forem investidas energeticamente a partir da libido. Essa energia psíquica que no Freud faz com que um traço de ideia, uma representação, vise o movimento para a consciência, para a satisfação. Então, uma certa representação, ela vai sendo catexizada no sentido da catexia, de investida, ela vai ganhando um investimento energético e isso faz com que ela faça um movimento no sentido da consciência, visando a satisfação. Essa representação, ela vai organizando e selecionando outras representações que vão se articulando em torno dela. E todas essas representações ficam articuladas umas às outras e vão juntas no sentido da satisfação. Porque qual que é o objetivo da representação ser investida energeticamente? A satisfação. É essa satisfação que dá o sentido dessas representações todas. Essa satisfação é o que o desejo mobiliza elas a encontrar ou a se satisfazer. E a representação principal que faz esse englobamento, essa seleção de todas as outras, é chamada de representação meta. Então o objetivo do Freud é, durante a análise, trabalhar com a associação livre para que o paciente possa falar das lembranças, das representações que vão surgindo em relação àquilo que ela estava falando ou que lhe ocorreu,
e isso vai lhe permitir encontrar as relações entre elas e, consequentemente, o sentido. Qual que é o sentido? A satisfação de um desejo. A satisfação de um desejo inconsciente que se mobilizou no sentido da consciência. Tudo bem? Então, por isso que ele está dizendo, se a gente não entender a função psíquica como relacionada à representação meta, que tem uma representação que conduz isso, a ideia do determinismo desaparece. Então, a gente perde a capacidade ou a condição de pensar no determinismo psíquico. Então, a ideia dele é sustentar o determinismo psíquico. O que é o determinismo psíquico? De que todos os processos psíquicos são determinados por outros processos psíquicos que já estão ali colocados. Não são coisas casuais e aleatórias, não são obras do livre-arbítrio, são obras, na verdade, de uma determinação psíquica. Ele não está falando da realidade externa, ele está falando da realidade psíquica. Todos os processos psíquicos, psicológicos, são determinados por outros processos psíquicos inconscientes. Dá para entender? E aí ele vai dar alguns exemplos para falar disso. O primeiro exemplo que ele dá, eu vou apresentar uns 3 aqui para a gente poder ter uma noção. O primeiro exemplo que ele está dando é o exemplo de Dora. Ele fala assim, eu escrevi recentemente um caso clínico e eu tinha que pensar um nome para dar para a paciente que eu estava atendendo. E esse nome não podia ser o nome de um familiar, nem um nome próprio da própria paciente. E aí o nome que me ocorreu imediatamente foi Dora. E eu fiquei me perguntando, né? Esse nome ocorreu-me, nenhum outro se colocou, eu lembrei disso. E aí eu perguntei-me como que seria tido a determinação desse nome, por que esse nome não outro veio. E ele diz que se lembrou que a babá da irmã dele era chamada de Dora também. E aí ele resgatou um acontecimento do dia anterior, quando ele foi na casa da irmã, chegando lá tinha uma carta para uma senhora chamada Rosa W. Ele falou assim, mas quem é essa senhora? Alguém sabe me dizer quem é essa Rosa W? E aí eles explicaram que a governanta da casa, a babá, o nome dela original era Rosa. Só que como a irmã de Freud também se chamava Rosa, fizeram com que a mulher trocasse o nome dela por Dora. Olha só que doideira isso. Para pensar, porque isso ao mesmo tempo fala da questão das mulheres, das relações de gênero, isso fala de como que tem uma crueldade colocada no sentido de uma divisão de classe social aí, provavelmente, não sei se a mulher era negra, se era branca, enfim, mas olha como isso estava presente lá em 1900 e ainda está presente hoje na nossa vida cotidiana, né? Mas olha como isso aconteceu. E o Freud fala assim, pobre gente, nem mesmo o próprio nome eles podem conservar. Você percebeu que eu falei pobre, né? É porque eu tinha lido pobre aqui, ia falar Freud, e aí imediatamente juntaram as duas e fez um ato falho. Vamos caminhando por aí para a gente entender o que é um ato falho, né? E ele fala, depois disso, eu fiquei pensando, o que é isso, né? Essa mulher que não pode nem conservar o seu próprio nome. E ele ficou lembrando também que Dora, ela também foi governanta, ela foi babá na casa dos K. Eu apresentei isso nos episódios 20 e 21 do Psicanálise Paralela, tá? E aí ela foi governanta cuidando dos filhos dos K. Inclusive, ela também teve contato com a governanta dos K. E aí o Freud diz, aí provavelmente está o determinismo, a influência decisiva colocada. Depois disso tem uma nota de 1907, melhor dizendo um parágrafo, em que ele acrescenta elementos a esse material. Diz que anos depois ele foi fazer uma apresentação do caso Dora e ele se deu conta de que no público, na plateia, tinha 2 colegas dele, uma das quais se chamava Dora. E aí ele decidiu, falou com ela, me desculpe por ter dado esse nome, não lembrei do seu nome na época. E aí eu vou trocar o nome dela para poder fazer essa apresentação. E ele decidiu colocar o nome Erna. E ficou muito feliz com isso que lhe ocorreu. Alguma coisa lhe ocorreu e ele colocou ali. Mas depois ele ficou pensando, por que Erna? Entende? Alguma coisa me ocorre, eu fico pensando, eu me pergunto por que será isso. E ele falou assim, por uma coisa interessante, Erna era o final do nome da colega que estava com a Dora, que era colega dele também. O nome da moça era Lucerna. Então ele fala assim, não tem jeito, não deu para fugir de maneira alguma desse determinismo colocado aí, né? E ele dá um outro exemplo, que é com o número 2467. Ele fala, quando eu estava escrevendo a interpretação dos sonhos, eu cheguei a dizer para as pessoas, para o Flies, eu acho que foi para o amigo dele, que eu não faria mais nenhuma correção na obra, mesmo que tivesse 2467 erros.
E ele falou assim, eu me propus a explicar a mim mesmo. Entende? Essa atitude de se explicar, de se perguntar, é a atitude da análise, que entende que alguma coisa desse produto que a gente fez, essa manifestação, é determinado por algum processo inconsciente nosso. E aí o Freud fala que emergiu para ele alguma coisa ali, que ele tem que identificar o que era. O inconsciente se apressou, olha lá, o inconsciente é alguma coisa que tem uma vida no nosso psiquismo, né? Ele tem uma dinâmica, ele funciona ali. E ele se lembrou de um jovem general que ele encontrou na época que ele estava no hospital. E esse jovem general, nesse ano que ele estava de 1899, um ano antes, né, dele estar escrevendo a psicopatologia da vida cotidiana, ele ficou sabendo que esse jovem general havia se aposentado, entrado para a reserva. E aí ele fez um cálculo. Nós, da época que a gente se encontrou até agora, tem 17 anos. Será que isso tem alguma relação? Ele não sabe. Contou isso para a mulher dele. E a mulher dele falou assim, mas então você também já deveria estar se aposentando. E aí o Freud diz assim, Deus me livre. E Freud é ateu, né? Deus me livre. E ele diz assim, depois dessa conversa, ele sentou para escrever um pouco a respeito e a sequência anterior de pensamentos dele continuou um pouco mais. Ele começou a calcular e falou assim, meu cálculo estava errado. Na verdade, eu comemorei minha maioridade no meu 24º aniversário. Não foi naquele momento lá que eu conheci esse moço. Foi em outro momento. E eu estava preso nessa época por conta de eu ter saído de um lugar sem permissão. E isso foi em 1880, quando eu tinha 19 anos. Né? A gente está aqui, ele falando que ele se resgatou tudo isso em 1899. Ele diz, aí você tem o número 24 do 2467, do 2467. Agora eu tomei minha idade atual, que é 43 anos, naquele momento que ele estava pensando. 43 mais 24, 67. Então ele diz, o número 2467, na verdade, tem o número 24, que é a idade que eu tinha em 1880, e 67, que é somando 24 com a idade atual. E aí até aqui ele estava na parte da análise, ele estava quebrando os elementos como se faz com um sintoma, como se faz com um sonho. Ele estava quebrando e vendo as representações que lhe vinham. Aí ele vai para a interpretação. Ele diz assim, em outras palavras, a resposta à pergunta que estava colocada é sobre eu pretender me aposentar. Só que eu concedi-me o desejo de mais 24 anos de trabalho. Eu joguei para eu me aposentar ainda mais para frente. Ou seja, não com 43 anos, mas com 67 anos. Tudo bem? E aí percebe que a análise vai desconstruindo o ato falho, ou melhor, esse ato não foi um ato falho em si, mas foi um número recorrente no pensamento dele, um número que ele soltou ali. Ele buscou o determinismo, ele fez a análise e aí ele identificou que, ao fazer essa análise vendo as representações relacionadas, tudo isso apontava na leitura dele, isso é muito importante, para um desejo concedido, que era ter mais tempo de trabalho para ele, que é o que ele gostaria. Tudo bem? Dá para entender isso? Assim, então perceba que ele vai quebrando o ato falho em várias representações que vão comparecendo, emergindo, ocorrendo a ele, e depois disso ele vai alinhavando, buscando o desejo. Não é nada diferente do que o que ele fez com os sintomas do caso de Dora, lá nos episódios 20 a 25 do Psicanálise Paralela. Né? Ele então dá um outro exemplo, que foi o Adler que contou, e aí de um paciente perfeitamente sadio, né, um colega na verdade, não foi um paciente. Esse homem tinha lido a obra do Freud e gostou muito e ficou pensando. E um número que veio na cabeça dele foi 1734. E ele começou a se perguntar, ele dividiu 1734 por 17, que é o primeiro número, deu 102. 102 por 17 deu 6. E ele começou a pensar nisso, 17, 34, o que isso me lembra? Isso me lembra, se eu pegar o texto da Biblioteca Universal, esse texto aponta para tal livro, eu sou um homem assim, eu me sinto assim. Por exemplo, o número 102 me lembra, lá na Biblioteca Universal, é o Misantropia e Remorso, é um livro, uma peça, e eu me sinto hoje um homem misantropo e com remorso. Então ele foi relacionando isso, várias coisas, né? Por exemplo, o número 34 na biblioteca é um livro chamado O Calibre, né? Caliber. E aí pegou esse caliber e ele separou em ali e cali e disse que essas duas palavras apontam para o potássio. E ele se resgatou uma lembrança que ele conversou com o filho dele e falou, meu filho, faça uma rima
e o filho não sabia fazer uma rima, ele fez uma rima. Ali limpa a boca com permanganato de potássio, que é o Kali, né? Tá lá na língua deles. Aí depois ele fala, rimos muito e o Ali era muito meigo. Só que nos últimos dias eu me dei conta de que não é o meigo Ali. E aí essa frase, não é o meigo Ali, pode ser lido como Caliber. Caliber, que é o texto que ele falou lá na Biblioteca Universal. Perceba, ele foi criando vários raciocínios ali, várias ideias. Ele fala, eu me perguntei, o número 17? O número 17 é algum texto que eu não sei na Biblioteca Universal, deve ser alguma coisa. E aí ele disse que era a obra Macbeth, do Shakespeare. E ele fica com isso, ele divide 1734, dividido por 17, dá 1 e 2. 1 e 2 na Biblioteca Universal é o Fausto de Goethe. Ele foi fazendo, perceba, várias ligações aí. E aí ele vai conversar tudo isso com a esposa, né? Conversando com a esposa fala, tudo isso é besteira. Você está pensando, o que é isso, né? Fora da análise, isso vira loucura, né? E não tem nada a ver isso, né? Isso aí. Agora, o Macbeth faz sentido, é interessante o que você pensou. Ele falou assim, vamos fazer um teste, fala um número aí, vamos ver. A mulher falou 117. E ele pensou por ela, olha só. Eu sei o que é esse número. 117 é porque recentemente eu disse que quando a mulher tem 82 anos e o marido 35, existe uma desproporção aí colocada. Perceba, mulheres mais velhas com homens mais novos não são aceitáveis, né? E aí ele disse também que nos últimos dias tem implicado com você, dizendo que você parece uma velhinha de 82 anos. 82 mais 35 é 117. E aí o Freud diz algo que é muito valioso. Ele fala assim, esse homem não conseguiu descobrir os motivos dele, mas conseguiu dizer quais são os da mulher. Na verdade, a mulher entendeu os motivos dele. Foi o outro que entendeu, não ele, né? Porque se deixasse, ele ia ficar ali, enlouquecendo com os números. E aí a mulher escolheu um número, entendendo que esse cara tinha uma dificuldade ali com a questão das idades. E aí o Freud fala, é possível traduzir o número por algo novo, por uma frase, né, dizendo o seguinte, como sugere Adler, isso seria um desejo suprimido do homem que, desdobrado em sua íntegra, pode dizer assim, para um homem como eu de 34 anos, só convém uma mulher de 17, 34, né? Esse homem ali tinha uma dificuldade de lidar com o fato de que a esposa dele parecia mais velha e ele queria para sua idade uma mulher mais nova, de 17 anos. Olha que coisa, né? E a gente está falando de todo o machismo da época e que ainda é muito presente nos dias atuais, né? Inclusive a ideia aqui, essa palavra traduzir, foi muito presente no texto do fragmento da análise de um caso de histeria. Ele está lá, traduzir pensamentos e representações inconscientes em processos, em falas, em conhecimento consciente. Ou seja, o conhecimento inconsciente traduzido em conhecimento consciente. E aí o Freud até diz assim, para a gente ter certeza disso, o Adler até fala que 1 ano depois esse homem divorciou de sua mulher. Então, tá aí falando, o Freud dá vários outros exemplos com números aqui, ele vai falando dessas ocorrências que vão surgindo e todas elas vão mostrando a realização de desejos, que é a mesma coisa que o Freud falava dos sonhos e que também aponta para a questão dos sintomas, porque o sintoma realiza uma fantasia que implica num desejo, o sonho realiza um desejo recalcado, um desejo inconsciente e os atos falhos também. Tudo bem? Tá dando para entender aí? Ele vai dando outros exemplos com números, outras situações, mas o que eu acho que é importante que eu possa situar aqui é como que fica interessante pensar essa situação pelo fato de que se não tiver uma outra pessoa para poder ajudar com esse processo, a gente caminha pela via do absurdo, né? Então isso precisa acontecer no processo da análise. Um processo que implica a transferência, que implica esse vínculo também ali colocado e a suposição de alguma coisa. Mas isso a gente só consegue entender a partir da leitura do Lacan, que em outros momentos vai vendo que eu vou postergando para os textos do Lacan para a gente pensar melhor nisso. Mas é interessante isso, se você assistir aquele filme número 23, com Jim Carrey, é um filme que é muito claro isso, né? A pessoa tá ali, ele tá produzindo, tudo vira 23, né? Ele pega a idade dele, soma 23, o dia que ele nasceu, soma 23, a hora que ele nasceu, mexe lá, divide por 2 de 23, o endereço, a situação da esposa, tudo que vai acontecendo implica isso. Ou seja, a associação livre, essa ideia de buscar essas representações, beira o nível de algo obsessivo e paranoico, né? Porque a gente vai produzindo muitos elementos para poder explicar aquilo, mas a gente precisa de um outro que possa estar ali para
ratificar isso, para confirmar ou retificar, corrigir o caminho que a gente está fazendo, para que a gente não caia nas loucuras, tá? Então isso é muito interessante aqui, tanto que, por exemplo, a mulher do cara fala, isso é tudo baboseira, deixa de besteira, você está se embolando aí com tudo, porque ela não tinha a relação que o esposo dela tinha com a obra do Freud. Portanto, ele tinha uma transferência com o Freud a partir de sua obra. Ela não, né? Da mesma forma do exemplo 6 que está colocado, que o filho interpreta o número que a mãe diz, mas a mãe fala, não tem nada disso, não aconteceu isso. E ele diz, provavelmente você pensou isso, provavelmente você achou aquilo, provavelmente foi isso. Pode ser que ela fez isso, pode ser que ela fez aquilo outro, ou seja, não dá para fazer isso sem a presença de outra pessoa, de preferência, o analista. Tudo bem? Eu vou aproveitar um pouco para falar algo mais que tem na letra A, que está na página 247. Tem uma nota de rodapé bastante interessante. Diz assim, é uma nota acrescentada em 1920. Na verdade, tem a nota 1 e tem a nota de rodapé de 1920, que fala do senhor Rudolf Schneider. Tem outras coisas bastante interessantes. A nota anterior é muito valiosa também, porque eu acho que vale a pena ver que entra no tema da superstição. Mas na 1920 fala assim, que o senhor Rudolf Schneider, de Munique, fez uma objeção à força probatória das análises de números que o Freud está propondo aqui. Depois de ele fazer alguns experimentos, ele foi identificando alguns elementos e fez duas conclusões a partir desses experimentos. A primeira conclusão é a seguinte, o psíquico possui em relação aos números as mesmas potencialidades para encontrar associações que em relação aos conceitos. E a segunda é que a emergência de associações determinantes para as ocorrências espontâneas de números não prova, de modo algum, que esses números tenham se originado dos pensamentos descobertos na análise deles. Isso é muito interessante, são duas coisas que fazem uma crítica à proposta do Freud. Eu acho que hoje a gente consegue compreender isso de uma forma até mais interessante, pela teoria do Lacan, que você tem que buscar o Lacan nos textos ou nos episódios que eu falei dele, porque aqui eu não vou apresentar ele aqui, mas a gente pode conversar até nos comentários para ir caminhando nesse estudo, né? Mas tem uma diferença muito clara na apresentação e na forma de compreensão que o Freud tem em relação ao Lacan, ou o contrário, porque Lacan veio depois, de que o Freud entende que tudo que a gente vai buscar já está dado no psiquismo. Portanto, a gente vai encontrar. Essa é a ideia do Freud, é crucial entender isso. No Freud a gente vai encontrar o que já está dado, a gente só vai procurar como arqueólogos e arqueólogas esses processos, essas representações inconscientes, elas já estão lá. Tudo o que acontece na análise nos faz encontrar o que já estava dado. Portanto, se diz, e aí faz sentido entender, que a obra do Freud, a proposta da psicanálise clássica, é a proposta de uma psicanálise que volta para o passado, para as representações do passado. Entende? Para a memória do passado. Que é tudo o que foi acontecendo. No Lacan, não é isso. Para o Lacan, é bem o avesso disso. O foco não é no que está no passado, mas naquilo que comparece imediatamente na linguagem. Portanto, é aquilo que é novidade no que se fala. Mesmo que você esteja falando de uma memória do passado, é a fala sua, enquanto novidade, que está colocando coisas novas naquele processo. Então a gente está num outro nível de leitura, num outro tipo de discussão e compreensão teórica e, portanto, clínica do nosso caso, tá? E aí o Freud está criticando ele, porque o cara está dizendo assim, o Schneider diz assim, primeiro que os números podem ser analisados da mesma forma que a gente faz com conceitos. Sim, porque são ambos palavras, né? Ele diz, em segundo ponto, até porque os números também são conceitos, né? Esse que é o ponto, a grande questão. Ele diz, o segundo ponto é que a emergência dessas associações que se chama determinante no processo da análise não prova em nada que elas já existiam antes ou que foram elas que realmente causaram esse número. Pode ter sido simplesmente o fruto do que aconteceu na própria análise, que está muito mais próximo do que eu falei da leitura do Lacan, né? E aí o Freud diz, bom, sobre a primeira conclusão, sem dúvida, ela é correta. Se a gente pegar os experimentos do Jung, isso fica muito evidente. Agora, em relação aos experimentos do Jung, né, por conta do Bleuler, do Jung, se você pegar a história do Jung, do Freud, do próprio Jung, você vai ver que o Jung trabalhava com os experimentos de livre associação. Ele falava as palavras estímulo para poder buscar o que vinha no pensamento da pessoa, né? Mas o Freud diz, só que em relação à segunda conclusão ele foi muito errado, ele está equivocado. Por quê?
o fato de surgirem associações para os números dados não diz nada além do que já havia sido considerado na produção psíquica dessa pessoa, entende? Porque o Freud visa encontrar o que já estava dado no psiquismo. E aí ele comenta assim, essas ocorrências espontâneas podem ser indeterminadas ou podem ter sido determinadas pelos pensamentos surgidos na análise ou por outros pensamentos não revelados na análise, mas tem que estar ali, né, sempre remetido a um pensamento, mesmo que a gente não identifique. Ele diz então que na prática analítica parte-se da premissa teórica inclusive, de que a segunda das possibilidades mencionadas acima corresponde aos fatos, é utilizável na maioria dos casos, no sentido de que a segunda, de que os pensamentos que vão surgindo na análise dizem respeito sim àquilo que está acontecendo. E o Freud aqui está fazendo uma defesa do seu conceito tanto de ato falho quanto do processo da análise. O que surge na análise é determinante daquele processo e ponto. Portanto, a gente encontrou o que já estava dado no psiquismo. A gente só transformou o saber inconsciente em saber consciente. No Freud existe essa distinção entre dois saberes, um saber no inconsciente e esse saber é traduzido em pensamentos conscientes. Se você for lá no Psicanálise Paralela 10 a 14, você vai ver que para o Lacan é outra história, não existe uma tradução de um saber inconsciente para um saber consciente, mas existe um movimento do sujeito que está representado entre uma palavra e outra, entre um significante e outro na sua teorização, e é esse deslocamento da palavra que faz com que algo se manifeste na fala. É isso que aponta para o campo da verdade em determinado momento, a depender de em que ponto que está o sujeito, que não é a pessoa, mas exatamente o movimento da linguagem, ou do lado do saber. Então é esse movimento entre saber e verdade que está o campo lacaniano. Não um saber que estava escondido, mas um saber que é produzido em ato, né? No próprio ato da fala. Enquanto para o Freud, tudo que é falado remete ao que já estava representado, tá bom? Então esse é um ponto bem valioso. Se você pegar na 246, você vai ver lá uma discussão sobre um pensamento simbólico, que é o que o Freud falava no texto do caso Dora, questão do complexo de masturbação. Tem alguns exemplos bem interessantes aí para a gente ver. Já indo para a página 249, aqui a gente vai para a observação B. E a observação B diz o ponto em que o Freud fala que muitas pessoas contestam a suposição do determinismo psíquico e falam que, na verdade, o que existe é a convicção de um livre-arbítrio, no sentido de que a gente pode escolher racionalmente, conscientemente, o que, de fato, a gente decide, né? O Freud vai dizer que não é nada disso. E aí cabe uma reflexão também sobre isso. Ele diz assim, que muitas pessoas pensam nisso, mas geralmente só faz sentido, digamos assim, é compreensível que elas digam livre-arbítrio quando elas falam de coisas simples e coisas do cotidiano, assim. Agora, quando se trata de uma decisão muito importante, nessas ocasiões a gente entende que a gente é tomado por alguma coisa muito maior que a consciência. E ele diz assim, aqui é como se existisse o sentimento de compulsão psíquica, alguma coisa nos compele àquilo. E ele fala, é como se falássemos, aqui me posiciono, não tenho outra escolha, eu tenho que ir nesse sentido. E isso mostra claramente que não teve livre-arbítrio, a gente foi impulsionado a isso, tá? Então ele está falando, nas situações insignificantes, tudo bem, você pode até falar que é livre-arbítrio, mas nas grandes situações, nos grandes momentos, nas grandes decisões, a gente está sempre sendo mobilizado por uma força muito maior que a da consciência. E isso mostra, na verdade, que é o mesmo processo que acontece em todas as outras coisas. Ou seja, o inconsciente determina a maior parte dos processos e das decisões, dos acontecimentos. Isso é interessante. Ele termina esse tópico dessa observação falando assim, que quando levarmos em conta a distinção entre a motivação consciente e a motivação inconsciente, o nosso sentimento de convicção nos informa que realmente a motivação consciente não se estende a todos os processos motores do nosso psiquismo, né, do nosso organismo como um todo. E essa distinção entre motivação consciente e motivação inconsciente estava lá presente no texto de Dora, quando ele está discutindo isso, de que muitas vezes a gente chega para as pessoas e fala assim, vai, muda, pega uma pessoa
que está com... os exemplos que ele deu era de paralisia, né? Uma pessoa paralisada, você vira para ela, muda, anda, você está aí parado, isso aí não é orgânico. Mas ela não vai mudar, não é uma questão de uma motivação consciente. Agora, se estiver pegando fogo na casa, é bem possível que ela seja mobilizada, mas não exatamente pela consciência dela. E da mesma forma a gente faz isso com, hoje em dia, em pleno 2020, né, no século 21, a gente faz isso com pessoas que têm transtornos mentais. Uma pessoa que está em depressão, a gente fala, muda, tem motivação, deixa de preguiça, como se fosse mimo, preguiça da pessoa. Mas isso é supor que ela tem depressão por uma motivação consciente. Mas na leitura do Freud, a partir da teoria do Freud, a gente entende que ela tem depressão a partir de uma motivação inconsciente e, portanto, ela precisa, nesse caso, de uma análise que possa fazer uma decantação, né? Possa quebrar esses elementos que estão ali colocados para interpretar e entender o que está ali motivando-a inconscientemente a estar naquele estado. Tudo bem? Dá para entender essa distinção? Ele fala disso também lá no caso de Dora, é bem interessante. E aí ele vai para a letra C, para a terceira observação que ele apresenta. Ele diz assim, embora os motivos para os atos falhos estejam fora do conhecimento consciente, porque o ato falho é uma troca imediata, é algo momentâneo, é algo que a gente entende como casual, como algo que é por desatenção, e, portanto, temos que buscar um motivo inconsciente. Ele fala assim, apesar da gente não encontrar uma motivação consciente para os atos falhos, seria importante que a gente pudesse refletir e encontrar uma discussão sobre as possíveis motivações para ele. Então, vamos insistir em buscar a motivação para esse processo. Queria dar uma pausa aqui, abre um parênteses. Hoje em dia, como a gente tem um discurso muito forte da neurologia, da neurociência, melhor dizendo, e também discurso de outros campos, como a TCC, a Teoria Cognitivo-Comportamental, a gente encontra outras compreensões teóricas que justificam esses processos, né? Se você pegar, por exemplo, na neurociência, a neurociência vai falar que é o cérebro que comanda tudo e vai dizer que a consciência não define nada, quem define é o cérebro. Segundos antes da consciência achar que ela está decidindo, foi o cérebro quem já decidiu. Então é a mesma coisa de buscar um determinismo, mas aí não é um determinismo psíquico, é um determinismo neurológico. Entende isso? Orgânico. A mesma coisa dizer que, ou equivalente, melhor dizendo, dizer que um ato falho, já tive alguns debates sobre isso com o pessoal da TCC e tal, eles falam, né, o ato falho é na verdade um equívoco cognitivo, tem um processo cognitivo ali colocado, é um modelo de compreensão que permite entender dessa forma que eles entendem por erro. Então, é um determinismo cognitivo e não um determinismo psíquico a partir da compreensão do Freud. Isso é muito importante porque a gente tem que saber diferenciar uma teoria da outra e como essa teoria influencia drasticamente na nossa prática, tá bom? E aí, indo para o ponto C, o Freud dá 2 pontos importantes para discutir a questão da motivação dos atos falhos. O primeiro, ele vai buscar isso nos comportamentos dos paranoicos, aquilo que eu tinha falado inicialmente lá, do número 23, porque o comportamento do paranoico atribui significação, atribui sentido a tudo o que acontece, né? O Freud fala, a categoria do acidental, ou seja, aquilo que acontece fora do psiquismo, na realidade, é interpretada, aquilo que não tem motivação, ganha uma motivação psíquica a partir da compreensão do paranoico, né? De entender que aquilo que aconteceu, o que o indivíduo fez é algo contra ele, tem algo persecutório ali, né? Você está fazendo isso porque você quer fazer aquilo contra mim. Ou seja, ele está fazendo a atribuição de uma motivação de algo que não tem a ver com ele, ganhar um sentido que implica ele próprio. E o Freud diz assim que no que diz respeito a isso, é muito provável que ele projete na vida anímica do outro, no psiquismo do outro, nos comportamentos, na fala, nos atos do outro, o que está inconscientemente presente na sua. Ou seja, o psiquismo ele atribui sentido às coisas, né? Uma realização de alguma coisa ali. Então, se o paranoico faz isso com o outro, por que os atos falhos, eles próprios também não estariam marcados por essa busca ou essa organização em torno de um sentido visado? O sentido, lembrando, não é o mesmo sentido na teoria do Lacan. O sentido aqui é a realização de um desejo inconsciente, colocado aqui enquanto um inconsciente profundo, individual. Um outro exemplo que ele vai dando aqui é o da superstição. Ele diz que a superstição também ajuda a gente a pensar. Por exemplo,
eu tenho uma situação que me aconteceu de eu estar atendendo uma senhora que eu costumava atender com frequência, e eu atendia indo à casa dela. O Freud disse que nesse dia o cocheiro errou a rua e foi parar numa outra casa de mesmo número e muito parecida. E quando o Freud chegou lá com ele, Freud surpreendeu: calma, aqui é o lugar errado, me leve para outro lugar. Ele fala assim: se eu fosse supersticioso, eu ia entender que isso ali era um sinal de que essa senhora ia morrer, de que alguma coisa grave ia acontecer. Mas como eu não sou supersticioso, isso não acontece. Ele fala aí que isso é muito claro, como isso aponta para um simbolismo, que ele já veio falando em outros momentos, que tem no caso de Dora, que eu apresentei recentemente, e ele está falando aqui de novo. Por quê? Aquela mudança de percurso teria, se ele fosse supersticioso, um sentido outro, representaria outra coisa na vida dele. É um pensamento mágico, né? Se a gente for pensar por essa via. Ele fala assim: por outro lado, se eu tivesse ido andando e estivesse imerso em pensamentos, distraído, e chegasse na outra casa, aí sim eu deveria me perguntar: por que será que eu vim parar na casa dessa outra pessoa e não na casa lá da senhora? O que aconteceu com o meu psiquismo? E aí ele vai fazer uma distinção muito legal entre ele e o supersticioso no final da página 253. Ele diz assim que ele não crê que um acontecimento que não é produzido pelo seu psiquismo possa ensiná-lo sobre alguma coisa do futuro. Ou seja, é um acontecimento da realidade externa. Mais que isso, uma manifestação sem intenção da sua própria vida anímica, para ele revela alguma coisa oculta. Ou seja, o que a vida ao redor dele produz não revela nada sobre o futuro dele, mas o que ele produz revela alguma coisa sobre ele próprio, não sobre o futuro dele, mas sobre ele próprio. Então, nesse caso, ele não visa a realidade externa, mas a realidade psíquica, que são os processos psicológicos. No caso do supersticioso é o contrário. Ele não sabe nada das próprias motivações de seus atos falhos e dos seus atos casuais, mas atribui o que está acontecendo na realidade a alguma coisa que pode ter efeitos na vida dele. Então, o que ele busca é o oculto do lado externo dele, interpretando para dar um sentido para a vida psíquica dele, ao invés de buscar no próprio psiquismo. E aí o Freud termina dizendo assim, eu vou ler para você ter uma noção, porque eu achei que está bem legal. As duas diferenças entre mim e o supersticioso. Primeiro, ele projeta para fora uma motivação que eu procuro dentro. Segundo, ele interpreta mediante um acontecimento o acaso cuja origem atribua a um pensamento. Mas o oculto para ele corresponde ao que para mim é inconsciente. E é comum a nós dois a compulsão a não encarar o acaso como acaso, mas a interpretá-lo. Então perceba isso. Enquanto o supersticioso se volta para a realidade externa, Freud se volta para a realidade psíquica, interna. E ele entende que a causalidade está nos próprios pensamentos, enquanto o supersticioso entende que a causalidade está na própria realidade externa. Ele diz, por outro lado, temos algo de parecido. A gente, diante do acaso, a gente tenta buscar interpretá-lo. Essa compulsão a interpretar o acaso, a dar um sentido para o acaso. Só que o sentido que o Freud dá busca elementos no próprio pensamento e o sentido que o supersticioso dá busca interpretar a realidade externa. Ele fala então de que é nesse sentido que a psicanálise faz uma distinção em relação a todas as mitologias cotidianas, inclusive a religião. Ele fala disso, eu apresentei o Freud falando sobre isso no episódio 8 do Psicanálise Paralela, lá no texto Explicações, Aplicações e Orientações. Ele fala sobre a questão religiosa ali, né? Ele diz assim que a religião para ele nada mais é do que a psicologia projetada no mundo externo, ou seja, os processos psíquicos internos projetados na realidade externa. Ele fala um pouco mais de que o obscuro ele poderia ser visto de outra forma. Isso que é entendido como obscuro e entendido como uma realidade sobrenatural se destina a ser retransformado pela ciência na psicologia do inconsciente, ou seja, todo o objetivo do Freud é fazer com que esse campo do oculto, né, seja transformado na psicologia do inconsciente a partir da questão da ciência. Você vê Freud ali com o pé centrado na ideia cientificista. E ele fala assim, transformar isso do pecado original, do paraíso, de Deus, do bem e do mal, transformar essa metafísica
em metapsicologia, tá? Isso é interessante porque o Freud era ateu, ele fazia toda uma crítica à religião, a Deus e tudo mais. Então o foco dele é sair desse campo metafísico que está na religião. O que é o campo da metafísica? Desses termos, desses conceitos que não dizem respeito à experiência de fato, que são abstratos, que são transcendentais, etc., para a metapsicologia, que no Freud diz respeito aos processos inconscientes que estão aí dados, que comparecem nas nossas manifestações cotidianas. Essa transformação da metafísica em metapsicologia, a Roudinesco discute ela, acho que foi no episódio 16 do Psicanálise Paralela, eu vou colocar aqui para você, em que ela fala, o Freud, ele tentava com a psicologia do inconsciente transformar a metafísica em uma metapsicologia, sair do campo da metafísica e tentar o da metapsicologia, e o Jacques Derrida fazia uma crítica a isso, dizendo que ele teve dificuldade, outras coisas ele conseguiu, etc. Acho que isso é muito interessante, e aqui é a primeira vez que o Freud usa a palavra metapsicologia, que ele vai voltar com ela lá no texto de 1915, O Inconsciente, está lá no volume 14 da obra do Freud. Bem interessante. Ele continuando, ele fala assim, tem outro ponto interessante que é a questão da Weltanschauung, que eu falei muitas vezes nos episódios iniciais do projeto. A Weltanschauung é a cosmovisão, a visão de mundo. Ele diz assim, se a visão de mundo permite e engloba o que o supersticioso está falando, ele vai ser bem visto socialmente. Agora, essa visão de mundo do supersticioso não dá certo com a Weltanschauung moderna e científica, porque ela exige outras formas de compreensão. E aí a gente vê mais uma vez como Freud estava tentando produzir um campo mais científico, né? Ele diz assim que se fosse, por exemplo, um romano que desistia de um empreendimento importante ao ver uma revoada de pássaros, né? Ou seja, um evento externo, ele tinha alguma razão, embora em termos relativos, porque isso fazia parte da leitura que eles tinham na época, da cosmovisão de Roma, né? Da cultura romana. Só que ele diz assim, ainda mais, mas quando ele renuncia ao empreendimento que ele ia fazer por ter tropeçado no chão, na soleira da sua porta, isso mostra que ele era muito mais crente do que nós mesmos, porque ele estava entendendo que algum processo dele estava impedindo-o de fazer algo. E aí ele diz algo na página 255, no primeiro parágrafo, assim, ó, é que esse tropeço deve ter-lhe revelado a existência de uma dúvida, de uma corrente contrária, agindo em seu interior, cuja força, no momento da execução, poderia reduzir a força de sua intenção. De fato, só se tem certeza do êxito completo quando todas as forças anímicas unem-se na luta pela meta desejada. Então, perceba aí o que o Freud está dizendo, de que, e isso é muito interessante, porque a questão pulsional, a questão econômica, energética, ela implica numa força. O Derrida fala disso, eu apresentei nos textos do projeto Psicanálise Paralela, nos episódios de 10 a 18, tá? Do Elogio da Psicanálise. E o Derrida traz esse ponto, resgata a questão da pulsão, né, no sentido da força. O psiquismo ele produz uma força que nos impele, que nos implica num certo movimento. É disso que se trata a motivação inconsciente. Esse tropeço fez com que uma dúvida surgisse, como se outras forças estivessem ali brigando. Ele precisaria resolver essas forças primeiro para conduzi-las em direção ao objetivo que ele tinha. Dá para entender isso? E aí tudo isso aponta para o aspecto inconsciente. E também outro aspecto, se você pegar o seminário 11 do Lacan, a gente vai ver ele falando lá sobre o tropeço. O tropeço é fundamental para entender a questão do inconsciente do Freud. E na psicanálise é o tropeço, o equívoco, o que nos ajuda a entender do processo do inconsciente, tá? Indo para a letra D, lá na página 256, essa observação, ele diz assim, é importante que a gente possa dizer algo novo sobre a qualidade dos motivos inconscientes que se expressam na superstição. Ele continua no tema da superstição, porque ele já falou, a superstição não é uma crença no determinismo psíquico, é uma crença no determinismo da realidade externa, de um sentido oculto, no sobrenatural. Você acreditar que porque alguma coisa aconteceu na rua, portanto isso vai acontecer, um trovão, portanto, né? Essas coisas assim, isso mostra que você está pensando de uma forma sobrenatural, ao invés de estar considerando os próprios processos psíquicos em questão. Então ele diz assim, a gente tem que pensar na qualidade dos motivos, quais são os motivos que estão ali implicados. E a partir daí ele vai falar desses motivos, né? Dos pressentimentos, nos sonhos proféticos,
nas experiências telepáticas, nas manifestações de forças sobrenaturais e coisas semelhantes. Ele fala assim, inclusive, se outros campos, como por exemplo os afirmados pelos espíritas, né, pudessem dar uma explicação melhor, com provas a respeito disso, trataríamos apenas de modificar as leis que a gente está construindo para poder entender esses processos. Então ele está aqui, diante do oculto, se colocando em oposição à religião, né, ao espiritismo, à crença nas coisas sobrenaturais, à crença na ideia de Deus, do pecado, do paraíso, do bem e do mal, e ficando do lado da ciência. Isso é muito importante porque cada um tem sua religião, cada um tem sua Weltanschauung, seu ponto de vista, sua cosmovisão sobre o mundo, a experiência de vida humana. Mas o que o Freud está dizendo, qual que é a cosmovisão da psicanálise, né? Que por mais que a gente acredite ou não em algum tipo de Deus ou em algum tipo de religião, não se trata disso no campo da psicanálise, em trabalhar assim com a psicanálise, tá? Então essa é uma discussão muito interessante. O Lacan também discute a questão de Deus lá no texto que eu apresentei do Ciência e Verdade, né? E ele vai falando de cada uma delas. Ele vai falando, por exemplo, em relação aos pressentimentos, eu já tive muitos pressentimentos estranhos, mas nada me aconteceu, né? Ao mesmo tempo, eu já passei por momentos muito bons e não tive nenhum pressentimento. E naquele momento, por exemplo, meu filho estava passando por uma situação muito grave. E eu fiquei sabendo só depois. Então ele fala, já tem uma coisa aí. Por exemplo, outro aspecto dos sonhos proféticos. Até que ponto esses sonhos não apontam, né, para alguma coisa que já tínhamos produzido no nosso inconsciente. E que ou aconteceu e a gente reconheceu aquilo, mas na verdade não tinha acontecido. Ele dá um exemplo de uma moça que ela fala para o Freud que ela tinha sonhado com um homem, um médico, né? E ela encontra com esse médico no dia seguinte andando na rua. E o Freud fala, a gente trabalhou isso durante o processo, a gente foi fazendo essa análise e aí a gente foi vendo assim que provavelmente ela não sonhou com aquele cara, mas na hora que ela o viu, ela se lembrou de uma fantasia, de uma representação que ela tinha em seu pensamento e resgatou, na verdade, a lembrança de uma amiga em comum desse médico, que era um homem por quem ela era enamorada. E aí, naquele momento, ela teve a impressão de que ela sonhou. Na verdade, foi o reconhecimento de uma memória, que era uma fantasia que retornou para ela, uma representação, melhor dizendo, tá? E aí ele dá outros exemplos, né? Essa coincidência notável de encontrar outra pessoa em que a gente estava pensando, né? Isso sempre pode ser identificado como alguma coisa que não seja sobrenatural. Ele dá um outro exemplo aqui nessa situação, dizendo que em determinado momento ele estava andando na rua, ele começa a ter uma fantasia infantil de vingança contra um casal que em determinado momento procurou para ele tratar a filha deles, mas que não aceitaram o tratamento, dizendo que iam procurar alguém que trabalhava com hipnose. Freud tinha abandonado a hipnose, né, nesse momento. E aí o Freud estava fantasiando sobre isso até que de repente ele se esbarra com esse casal na rua e se surpreende. Ele estava no meio ali da fantasia falando assim, tomara que dê errado o tratamento lá e que eles me procurem. Eu vou falar assim, agora que eu sou professor, que eu ganhei o título, agora vocês estão me procurando? Aí ele fala, mas o que será que me aconteceu ali? Por que eu fiquei fazendo essa fantasia? Ele diz que ele estava andando supostamente distraído e num determinado momento ele levantou a cabeça e depois abaixou. E nesse momento ali ele já capturou essa impressão do casal que vinha à distância. Ele não se deu conta de que ele estava fazendo isso até ele ter contato com esse casal. Então ele fala, não foi ali um pressentimento, a lembrança de alguém que apareceu. Na verdade, essa pessoa compareceu antes e eu comecei a produzir em cima disso. Então ele vai dando esses exemplos para poder explicar isso, né? Lá na página 260, ele vai falando da categoria do milagroso e do insólito como a questão do déjà vu, que é isso, a gente tem a impressão de que a gente está vendo mais uma vez uma cena se repetindo. Ele conta algumas experiências dizendo que o déjà vu está associado a fantasias inconscientes que a gente vai produzindo e que em determinado momento são ativadas, que elas emergem da nossa consciência e a gente tem a impressão de que aquela situação está sendo revista, mas na verdade ela toca em uma fantasia que a gente já tinha construído. Ele conta o exemplo de uma dama que contou para ele que num certo passeio ela entrou num lugar que ela imediatamente teve a sensação de já ter estado ali. E ela fala que chegou a perguntar para os familiares dela se ela já foi, e disseram que ela nunca foi nesses lugares, né? E ela diz assim que
tanto ela tinha reconhecido, como ela sabia o que tinha no quarto ao lado, que era o irmão da moça que ela tinha visitado, que estaria moribundo, né? E aí o Freud vai falando aquilo, trabalhando isso com ela, ele diz, até que ele vai entendendo que, na verdade, aquela moça tinha um irmão que já tivera muito doente e que ela chegou a fantasiar que esse irmão havia morrido, né? De uma forma tal que ela tivesse ali uma fantasia desejante da morte desse irmão. E essa fantasia, no momento que ela vai para esse lugar, que ela sabe que o irmão doente da moça está lá, ela retoma, então ela tem a impressão de um déjà vu, que na verdade é mais um false reconnaissance, né? Um falso reconhecimento. Ela reconhece ali um processo dela que está ali colocado. Ele fala até, por exemplo, depois ele insere em 1924 um outro parágrafo na página 263 com o exemplo do déjà raconté, do já contado, né? De uma pessoa que fala assim, eu já falei isso para você, mas na verdade a pessoa não falou. Ela pensou isso com ela própria, esqueceu e se satisfez com isso. E aí depois ela tem a impressão de que ela já falou isso para o outro. Hoje é muito comum acontecer isso, inclusive com o WhatsApp, né? Então assim, são exemplos que ele vai dando aí pra gente. Então ele entra na letra E, na página 263, que a letra E diz respeito a uma generalização. Ele fala assim, na página seguinte, será que a solução que eu estou fornecendo para os atos falhos tem aplicação genérica ou apenas em alguns casos? Eu posso explicar tudo, todos os outros atos falhos com isso? E, no caso dessa última, quais são as condições em que é lícito invocá-la para explicar fenômenos que também poderiam ter se produzido de outra maneira? Ou seja, ele está tentando aqui fazer uma generalização da produção que ele está fazendo para outros contextos, para outros casos, né? E ele fala em seguida, na mesma página 264, de que não surpreende que nem sempre é possível alcançar o sentido oculto, né, dos elementos que estão sendo trabalhados, do ato sintomático, do sonho, etc. Isso porque o recalque que está ali colocado é muito forte e não é possível identificá-lo com facilidade, agilidade, né? Mas com o tempo, alguns dias depois, quando o recalque estiver reduzido, já é possível fazer isso. Perceba, essa é a explicação conceitual, teórica que o Freud dá para explicar o motivo pelo qual não é possível alcançar com tanta facilidade alguns sentidos. Ele só consegue dar essa explicação porque essa é a teoria de base que ele tem para explicar. E ele coloca uma nota aqui de rodapé em 1924, que é depois além do princípio do prazer, depois do Egg-Weed, né? Eles falam assim que aqui entram problemas muito interessantes de natureza econômica. Questões que levam em conta o fato de os processos psíquicos visarem a um ganho de prazer e a abolição do desprazer. Ou seja, ele está dizendo aqui que é difícil conseguir identificar alguns desses sentidos ocultos porque existe uma questão econômica colocada ali de evitação do desprazer e por conta disso o recalque é muito grande. Ele até fala na página seguinte que além disso, a velocidade com que as pessoas têm para achar outros motivos para explicar os atos falhos mostra também como existe uma resistência por parte delas em suportar aquilo que está ali colocado, né? De que as forças que produziram o segredo também estão ali preservando e resistindo à sua elucidação, que é a noção de resistência e de recalque que ele falou no texto anterior do caso de Dora, que ele falou no texto lá que eu apresentei do Explicações, Aplicações e Orientações, no episódio 8 do Paralela. Então, o Freud está ali dando sua explicação sobre as dificuldades. A dificuldade é como ele explica o fato de que ele não consegue alcançar algumas coisas, né? Existe uma resistência ali colocada. Mas ele vai falando, não estou tampouco dizendo que a gente deve abandonar o senso comum, a visão popular em relação à visão psicanalítica, mas o nosso foco é ter uma apreensão científica, uma exigência científica para poder avaliar esses processos. E aí ele caminha para a letra F, a observação F, a sexta observação, na página 266, que a observação diz respeito a 3 perguntas que ele se faz. Essas 3 perguntas ele vai respondendo ao longo desses parágrafos que vêm em seguida. E a primeira pergunta que ele responde é a pergunta 3, que é a seguinte: haverá possibilidade de estabelecer relações constantes e inequívocas entre o tipo de ato falho e as qualidades daquilo que se expressa através dele? Ou seja, tem alguma possibilidade de relacionar o tipo de ato falho, o tipo de equívoco, com a qualidade do que ele está expressando? E ele vai falando disso
E ele vai falando disso nos próximos parágrafos, né? Ele fala, por exemplo, em termos de pensar os lapsos de fala. Ele diz assim, é importante que a gente vá além da intenção do que se queria dizer e buscar essa intenção em outro lugar. Essa é a fórmula do processo da análise no Freud. Ao invés de ficar com a intenção do que se queria dizer, a intenção da consciência, a gente vai buscar outra intenção, outra cena, que é a intenção inconsciente, né? O motivo ou o desejo. E ele fala, por exemplo, há situações de atos falhos, os lapsos da fala, né? O equívoco na palavra, no que a gente fala, que alguma coisa soava ou era mais autorizado e, portanto, passou à frente do outro pensamento. Há um outro grupo de casos em que uma versão ela não era suficientemente forte no sentido de ser mobilizada do que a outra versão e a outra passou na frente. E ele continua dizendo que há outros casos em que o pensamento perturbador diferia muito do pensamento intencionado e nesses casos, por ser muito diferente, é importante traçar uma distinção essencial por conta do que é produzido ali, né, da associação de pensamentos que está colocado ali. Ele diz que nesses casos em que, por exemplo, você faz um lapso que não é uma palavra tão diferente do que você ia dizer, não é tão estranho, mas possibilita sair, isso é uma coisa. Outra coisa é quando é algo muito perturbador que não queria sair. Nesse caso, provavelmente havia muitos pensamentos inconscientes ali colocados e o objetivo da análise é identificar quais são esses pensamentos que estão ali colocados, né? Entendê-los ali, porque eles têm alguma influência indireta nesse novo pensamento que emergiu, essa nova fala que emergiu ali como lapso, tá? Já passando para o outro exemplo, que são os lapsos de leitura e de escrita, ele diz que nesses casos é possível identificar um trabalho de condensação sem nenhuma outra motivação, porque você está lá escrevendo algo e aí quando você vai escrever uma palavra, você escreve uma misturada com a outra, né? Você condensou duas palavras, ou você vai ler e aí você lê a palavra anterior com a da frente, né? Elas se fundem numa palavra só. Você tem aí uma condensação, que é bastante interessante, né? Ele fala assim também sobre esses lapsos, que é importante resgatar um elemento também, que é discernir uma motivação mais remota e complicada, que é a motivação que aponta para a reviravolta de sentido, que é um termo que ele usou no caso de Dora. A reviravolta de sentido, que é quando você lê algo, mas tem um duplo sentido no que você está lendo, ou escreve algo e tem um duplo sentido ali colocado. E isso é o que para mim está mais próximo ainda da leitura do Lacan, porque diz respeito a uma certa sonoridade de quando se lê. Tanto que, por exemplo, aqui tem uma nota de rodapé na página 268, a nota 1, dizendo assim, esse termo, eu vou colocar aqui na descrição nossa, ele é usado em 2 ou 3 pontos do caso de Dora. E ele também pode ser pensado por outras palavras. Ao invés de reviravolta ou reviravolta de sentido, pode ser pensado como ponte verbal ou como ponte associativa. Porque ele faz uma ponte com outra palavra ou com outra associação. No Freud, tanto faz. No Lacan, faz muita diferença. E eu acho isso interessante porque isso mostra a questão de que uma palavra pode ter outro sentido. O Freud fala isso no caso de Dora, quando ele diz que Dora está falando que o pai é um homem de muitas posses. E aí o Freud escuta Dora falando, meu pai é um homem de poucas posses. Ou seja, é um homem insuficiente. E aí o Freud faz uma interpretação sexual, dizendo, você está falando que seu pai é um homem impotente. E ela continua dizendo que sim, sei lá o que, continua na sua discussão, né? Isso é interessante aí. No que diz respeito agora ao lapso de memória, Freud fala outra coisa, né? Ele já vai para um outro lapso, ele diz assim, isso é algo importante para a gente pensar, porque diz respeito à questão do esquecimento normal. Ele fala assim, os lapsos de memória tocam em algo complicado, porque às vezes a gente se esquece de coisas muito importantes. E a regra, na verdade, é que a gente se esquece de coisas que não são importantes, mas a gente se lembra das coisas importantes. Então ele diz, os casos em que provocam estranheza é que são os importantes de se analisar. Porque eles provocam estranheza porque geralmente a gente se lembrou de algo que não tem importância nenhuma, mas se esqueceu de algo que é muito importante. Então, quando são esquecimentos simples, é uma coisa, mas quando são esquecimentos importantes, lapsos de memórias de coisas valiosas para a gente,
não faz tanto sentido pensar isso na leitura que o Freud está trazendo. Tudo bem? E aí, quando ele vai falar desse assunto do esquecimento, por já ter dito isso, né, o que é importante pensar é quando se produz uma estranheza, isso significa que alguma coisa ali está colocada. Ele diz assim, a análise dos exemplos de esquecimento mostra que o motivo do esquecimento é invariavelmente, ou seja, sempre é a mesma coisa, não varia, o desprazer de lembrar alguma coisa que evoca sentimentos penosos. Então esse é o motivo pelo qual a gente tem esquecimentos, né? Para o Freud. Tanto que aí é basicamente o motivo do recalque. Evitar o desprazer, evitar sentimentos penosos, e aí nesse sentido o esquecimento se coloca. Ele diz assim, esse motivo, a gente chega à conjectura de que ele aspira a se manifestar universalmente na vida psíquica, que é o próprio princípio de prazer e desprazer. Buscar o prazer e evitar o desprazer. A gente está aí na primeira concepção econômica do Freud, né? Ele diz assim, um pouco mais, só que outras forças que agem em sentido contrário impedem-no de se efetivar regularmente, porque você tem aí o princípio de realidade, posteriormente ele vai falar do além do princípio do prazer, então ele está aí fazendo parte de uma discussão dos processos econômicos, né? Em outros exemplos você foi vendo que ele deu exemplo relacionado ao sentido, relacionado ao tipo de força que está ali colocado. Pensando aqui a respeito disso, o que está sempre em questão é um tipo de disputa de forças, né? Forças entre o quão investido psiquicamente está determinada representação, ou o quão penoso é a lembrança que está ali colocada, o quão perturbador é a representação. Tudo isso tem um impacto muito grande na leitura, ou no lapso da fala, ou no esquecimento, etc. Ele vai dando lá a questão do esquecimento das intenções como uma outra possibilidade, no sentido de que é possível reconhecer dois tipos de processos psíquicos acontecendo, só que um é uma vontade para fazer algo e o outro é uma contra-vontade. E aí você tem um esquecimento, alguma coisa não permite com que você haja de uma certa maneira. Ele também fala isso, que é o que acontece no conflito de ação. Quando você, por exemplo, está pensando em fazer algo, mas no momento que você vai fazer, você faz outra coisa. Porque naquele momento ali, uma outra representação se colocou muito rapidamente. É como se você está lá, eu tenho que pegar minha chave. Mas em algum momento, antes de ir pegar a chave, você lembra da colher. E aí você vai, pega a colher, sai andando e esqueceu da chave. E aí você vai com a colher e depois fala assim... O que houve? Ou seja, o pensamento da colher, que poderia ser aleatório, de repente ele aparece com muito mais força que o pensamento de pegar a chave, que era o mais importante. É aí que você acaba esquecendo a chave dentro da geladeira e sai com um pote de iogurte na mão, né? O que está acontecendo? Essas coisas estão aí. Então ele fala, isso aí na verdade é uma vontade e uma contra-vontade que se colocam simultaneamente, mais uma aparece e passa por cima, né? O impulso mais forte ali. Ele também fala aí dos atos sintomáticos e dos atos casuais, dizendo que esses casos mostram como que as representações simbólicas de fantasias ou desejos estão ali colocadas. Se você pegar o caso de Dora, Freud fala isso em alguns momentos, ele até explica o que é um ato sintomático, então volta lá nos episódios do caso do fragmento da análise de um caso de histeria. O Freud fala assim que um ato sintomático é esse ato repetitivo, não consciente e motor que a gente realiza, e quando alguém pergunta o que é, a resposta que a gente dá é como se fosse uma repetição ali, ou alguma coisa prazerosa, mas na verdade aquilo ali aponta para uma fantasia ou um desejo inconsciente. Ele dá vários exemplos de Dora, por exemplo, com uma bolsinha que ela compra e ela fica abrindo e fechando a bolsinha, abre e fecha, coloca o dedo dentro da bolsa. E aí o Freud fala, isso aí é a representação da masturbação. Você está realizando um desejo de se masturbar, ou realizando uma fantasia de masturbação. Da mesma forma que ele dá outros exemplos a respeito disso, né? Esse movimento repetitivo que alguém está ali fazendo. Então, isso é bem interessante para entender um pouco como Freud pensava isso. Então, em todos esses casos que ele vai dando, ele se pergunta qual é a qualidade do processo que está ali e se essa qualidade tem alguma coisa a ver com o tipo de lapso. E ele vai falando de cada um deles. Ele vai então para a primeira pergunta, né, que está na página 270. A primeira pergunta é a seguinte: quais são
o conteúdo e a origem dos pensamentos e emoções que se insinuam por meio dos atos falhos e dos atos casuais. Qual é a origem deles? Ele diz: a origem dos pensamentos e emoções que se expressam nos atos falhos tem a ver com os pensamentos perturbadores que provêm de emoções suprimidas da nossa vida anímica, ou seja, tem a ver com os pensamentos e os processos recalcados, né? Foram suprimidas da consciência. E eles, obviamente, tocam nesse sentido em questões imorais e, portanto, a gente se recusa o tempo todo. Mas, eventualmente, eles comparecem nos nossos lapsos aí, ou seja, o elemento sexual está sempre presente. E ele vai para a segunda pergunta, que é a seguinte: quais são as condições que compelem e habilitam um pensamento ou uma emoção a se servirem desses atos e não de outros atos como meio de expressão? Ele fala, a segunda pergunta que a gente coloca aí para compelir, né, o que será, quais são as condições que acontecem, que vigoram, para que um pensamento busque de forma parasitária essa saída do lapso, do ato falho? O que será que está aí? Ele diz que isso tem a ver com uma admissibilidade à consciência, porque eles, embora tenham uma marca do recalcado, a consciência admite a possibilidade de que eles passem. Portanto, eles fazem um furo na barreira do recalque e da resistência à manifestação desses processos. É como se fosse, o Freud fala isso no texto da interpretação dos sonhos, é como se fosse uma formação, e é disso que ele trata, uma formação de compromisso entre o inconsciente e a consciência, de forma tal que as representações inconscientes alcancem a consciência e, portanto, a satisfação, que é a satisfação de um desejo ou de uma fantasia, né? E eles alcançam pela via de novas representações que estão na consciência e que são mais aceitáveis a essa consciência, elas são admissíveis a essa consciência, tá? Ele fala em seguida de que quanto mais inocente é a motivação do ato falho, quanto menos objetável e também quanto menos inadmissível a consciência é o pensamento que se expressa, ou seja, quanto mais aceitável é, maior é a facilidade da gente explicar esse ato falho a partir do que a gente tem como nossa intenção consciente. E nesse sentido, os casos leves a gente nota fácil, mas quanto mais a motivação provém de emoções realmente recalcadas, suprimidas, evitadas, faz-se necessário uma análise cuidadosa que às vezes pode até tropeçar em dificuldades ou fracassar, e cujo intuito é identificar os processos inconscientes que estão ali colocados. Tudo bem? Chegamos então na última letra, que é a letra G, que para mim é um fechamento assim incrível desse livro, dessa obra, e é muito legal o que ele fala aqui, porque aqui, depois de ele ter feito toda a sua apresentação em função dessa compreensão da psicopatologia da vida cotidiana, ele volta para a questão da neurose e ele articula esses elementos uns com os outros. E aí é legal, porque ele está entrando na questão para trazer e para mostrar que a questão da patologia e da normalidade fica muito fluida a partir dessa nova teorização que ele está fazendo. E aí, assim, eu vou me permitir, se você não se incomodar, eu vou me permitir ler praticamente tudo aqui, porque tá muito legal o que ele está falando lá na página 271, item G, a observação número 7, que é a letra G. Ele fala assim, algumas palavras sobre uma orientação a respeito de um contexto mais amplo. Olha só, o mecanismo dos atos falhos e dos atos casuais, tal como passamos a conhecê-lo mediante o emprego da análise, exibe em seus pontos mais essenciais uma conformidade com o mecanismo da formação do sonho. Em ambos os casos se encontram condensações e formações de compromisso, contaminações. A situação é a mesma. Por caminhos incomuns e através de associações externas, os pensamentos inconscientes expressam-se como modificação de outros pensamentos, em todos esses casos. E ele fala no parágrafo de baixo, dessa conformidade é possível extrair uma importante conclusão. O modo peculiar de trabalho, cuja mais notável realização se discerne no conteúdo dos sonhos, não pode ser atribuído ao estado de sono da vida anímica, uma vez que temos nos atos falhos provas tão abundantes de que ele também opera durante a vida de vigília, a vida acordada.
A mesma relação também nos proíbe de presumir que esses processos psíquicos que nos parecem anormais e estranhos sejam condicionados por uma desintegração radical da atividade anímica ou por estados patológicos de funcionamento, ou seja, esses processos não têm a ver com processos patológicos, eles fazem parte da vida cotidiana e também não tem a ver só com o sono, eles têm a ver também com a vida acordada, com a vida de vigília. Só poderemos ter uma visão correta do singular trabalho psíquico que produz tanto os atos falhos quanto as imagens oníricas quando tivermos conhecimento de que os sintomas psiconeuróticos e especialmente as formações psíquicas da histeria e da neurose obsessiva repetem em seu mecanismo todas as características essenciais desse modo de trabalhar. Portanto, esse é o ponto de partida para o prosseguimento de nossas investigações, ou seja, a gente só vai ter conhecimento amplo do que está acontecendo quando a gente entender que os mecanismos que produzem os sintomas histéricos e obsessivos também estão presentes na produção dos sonhos e dos atos falhos. Isso, talvez na prática, olhando assim no dia a dia, não tem valor nenhum, mas quando a gente pensa na teoria e do quanto isso intervém na técnica, é impressionante, porque ele está dizendo assim, eu, enquanto um cientista, pesquisando isso a partir da minha concepção de ciência, né, que a gente também tem muitas questões contra isso e a respeito disso, eu, enquanto cientista nessa posição, entendo que os sintomas, os atos falhos, os sonhos, depois ele vai falar dos xistes também, todas essas manifestações podem ser entendidas como produzidas pelos mesmos mecanismos. Portanto, na análise, todas elas serão tratadas da mesma maneira, pedindo para que o paciente associe livremente e fazendo a análise para chegar aos processos e às representações inconscientes ali presentes, que são e que visam a realização de um desejo. E aí mostra a questão do determinismo psíquico. Ele está juntando todos esses elementos que a princípio não têm relação nenhuma em uma grande classe, uma grande categoria de análise científica que permite ao psicanalista estudar em sua clínica e que não é comum nas outras clínicas. Talvez na junguiana, por aproximar um pouco, embora outros falem também dos sonhos, mas os atos falhos e os xistes, eles são bem claros, assim, bem evidentes e clássicos no campo psicanalítico. Ele segue então para falar da questão da saúde. Ele diz assim, se os compararmos aos produtos das psiconeuroses, os sintomas neuróticos, duas afirmações frequentemente repetidas, a saber, que a fronteira entre a norma e a anormalidade nervosas é fluida e que todos somos um pouco neuróticos, adquirirão sentido e fundamento. Aí você explode a cabeça, né? Porque o cara faz o seguinte, ele está relacionando processos patológicos e não patológicos, dizendo que tudo isso é produzido pelos mesmos mecanismos e dizendo, se tudo isso é produzido pelos mesmos mecanismos, a fronteira entre o normal e o patológico é muito fluida, é muito sensível, é muito suave, é muito fácil de transitar de um lado para o outro. E todos também somos neuróticos, portanto todo mundo passa com seus problemas psicológicos. Essa discussão do normal, a norma e patologia, do normal e patológico, foi o Kang Liang que foi discutir aqui em 1950 anos depois, num livro chamado Normal e Patológico. O Georges Kang Liang, que foi filósofo e médico, professor do Foucault, do Michel Foucault, que eu apresentei aqui no Psicanálise Paralela, e que traz uma discussão incrível sobre a relação entre o normal e o patológico, para mostrar que essa relação é muito fluida, que não é tão claro definir uma coisa e outra, e que às vezes é a medicina quem faz essa distinção entre uma coisa e outra. Vamos pensar nisso para o futuro, tá? Lá no finalzinho, então, para encerrar esse texto e esse momento do episódio, o Freud fala assim, o caráter comum a todos os casos, tanto os mais leves quanto os mais graves de neurose, e que é igualmente encontrado nos atos falhos e nos atos casuais, é que os fenômenos podem ser rastreados a um material psíquico incompletamente suprimido, o qual, apesar de ser repelido pela consciência, ainda assim não foi despojado de toda a sua capacidade de se expressar. Tá aí a apresentação e a relação que ele faz dos sintomas neuróticos, atos falhos, os atos casuais como um todo, e de que eles não foram totalmente suprimidos, o recalque sempre é falho,
e, portanto, eles conseguem retornar à consciência por meio dessas formas de manifestação. Tudo bem? Acho que assim, é incrível, é um texto fascinante, eu deixo aí para a gente pensar. Acho que tem coisas para a gente poder refletir sobre as distinções disso com outros autores. Acho que mostra o quanto Freud ele estava se colocando no campo da ciência para poder pensar a obra dele. Embora os autores da epistemologia da ciência critiquem Freud em várias das suas posições, e aí eu acho que é legal ir no texto lá do A Problema da Demarcação, que é o episódio 9 do Psicanálise Paralela, para dar uma assistida, para pensar nisso. Acho que também é interessante ver como que o Freud estava ali, de fato, construindo um aparelho conceitual novo, o que o Jacques Derrida, nos episódios lá do Elogio da Psicanálise, chamava de as grandes máquinas freudianas. Quais são as grandes máquinas freudianas? São os conceitos que ele construiu de inconsciente, de ato falho, de recalque, complexo de Édipo, id, ego, superego, né? Pré-consciente, consciente, de recalque, né? De todos esses termos que lhe serviram para poder escutar e interpretar o trabalho no contexto da clínica. Mas, ao mesmo tempo, mostra como as grandes máquinas freudianas, embora muito fascinantes, a gente percebe isso, elas chegam a um certo ponto que elas esbarram, porque elas esbarram nas mudanças históricas que a gente vem vivendo. Por exemplo, na clínica aqui, no Freud falando, perceba como é muito claro o psicanalista interpretando, explicando para o paciente o que é. E ele que faz essa marcação. Já não é assim o que acontece na clínica lacaniana. Então a gente tem muitas distinções. O Freud sempre buscava uma representação que já estava dada no inconsciente, enquanto hoje a gente procura, na verdade, um elemento novo que se produz na fala, que se materializa na fala, né? Tanto que o Lacan fala materializa, porque materializa na palavra, que em francês chama mot, né? Então, você tem ali uma materialização, uma palavra que materializa um processo, portanto, a gente não busca mais necessariamente encontrar o que já está dado no inconsciente profundo e íntimo. O inconsciente ele está na própria superfície das palavras que são faladas, não as que estão dentro, mas as que saem, as que estão ali se manifestando concretamente. Então, assim, tem muita coisa para a gente poder pensar. Eu vou deixar isso aqui, a ideia é buscar outros textos para a gente caminhar com a Dora servindo aí para sinalizar a psicanálise, ou melhor, ela servindo metonimicamente como a psicanálise. Então, onde tiver Dora, eu vou buscar e você vê aí, nesse texto de 1900, ele está fazendo alguns comentários sobre Dora, em termos da lembrança que lhe ocorreu. Veja aí quais são as suas dúvidas, o que você achou desse material, o que você pensou a respeito disso, o que você gostaria de estudar, se é algo que te interessa, qual o percurso que você está fazendo, coloque nos comentários. Vamos transformar isso na comunidade de estudo e de discussão, porque eu acho que é o que vale a pena em termos de estudo mesmo, que a gente possa trabalhar juntos e construir alguma coisa de valor a respeito do campo da psicanálise e do nosso percurso também nele, tá bom? Um abraço, se você está gostando, deixa aí sua curtida, seus comentários, compartilhe, isso é muito importante. E a gente se encontra no Psicanálise Paralela 27. Daqui a uns dias eu já lanço aí na publicação da comunidade o novo texto, né? Para a gente poder fazer a leitura e discutir no episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.